Vídeos da Welk, uma luz no seu caminho. Ilumine-se sempre. Senhor Deus, eu te quero dizer que diante da natureza, onde eu encontro tanta beleza, eu quero louvar. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste e pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão e pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira e que corre e vagueia no céu de anil e que se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Diante da minha visão, eu te faço uma oração, porque eu encontro na terra os cegos que se debatem na escuridão. Oro por eles, porque eu sei, depois desta vida, numa outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus. Ouvidos que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento, dos ramos dos salgueiros e as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar e a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha audição, eu te faço uma oração, porque eu encontro na terra os surdos. Oro por eles, porque eu sei, depois desta vida, numa outra vida, eles também escutarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas suas mãos. Pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que libertam da amargura, pelas mãos que no seio embalam um corpo de um filho alheio sem receio, pelas mãos, mãos de cirurgia, mãos de sinfonia, pelas mãos e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu encontro na terra os aleijados, deformados, marcados, estrupiados, e eu posso andar. Oro por eles, porque eu sei, depois desta vida, numa outra vida, eles também caminharão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão bom ter um lar. Não é importante se é uma mansão, uma tapera, uma favela, um gramado de dor, nem um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele haja amor. Amor de pai, de mãe, de filhos, de amigo, o olhar de um cão, porque é tão cruel viver em solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, nem blasfemarei. Pelo contrário, eu te direi, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Obrigado a todos vocês por terem ficado até agora me ouvindo. Obrigado. Senhor deputado Janduí Carneiro, vereadores, vereadoras desta casa, autoridades presentes e aqui representadas, demais convidados desta sessão especial, boa noite. Declaração de abertura. Declaro aberta esta sessão especial que foi proposta com fruto nos artigos 96 e 97 do Regimento Interno, em alusão pela passagem do Dia Municipal do Espírita, que é comemorada anualmente no dia 18 de abril, instituída através da Lei Municipal número 1086 de 2008, 7 de abril de 2008. Convido o vereador Rony Alencar para compor a mesa e secretariar os trabalhos. Convido o senhor Orlando, representante da União Espírita Uma Luz no Caminho, para compor a mesa. Convido também o deputado Janduí Carneiro, palestrante da noite, para compor a mesa.
Convido a todos a ficarem de pé para a execução do hino nacional e do hino de Bahia. Destacar a presença do Major Gonçalves, que foi o compositor do hino de Bahia, aqui presente conosco. Antes de passar os trabalhos para o amigo Orlando, que irá coordenar essa reunião, em nome da Casa Severac Dionísio, eu quero deixar uma lembrança, que é a publicação da Lei Municipal, né, que em alusão ao Dia do Espírita. É a terceira cópia, agora eu botou para pendurar mesmo, perdi a vida. E repasso os trabalhos da reunião
para o amigo Orlando. E que fica a seu critério, amigo. Agora, você quem preside. Bem, é com muito nervosismo e ao mesmo tempo muito feliz, né, de estarmos aqui nessa noite com toda a nossa família da União Espírita Uma Luz no Caminho, né, uma boa parte, alguns espíritas, né, que eu pediria a princípio, quem for da União Espírita Uma Luz no Caminho, por gentileza, fique de pé. Muito obrigado. E convido o nosso irmão Osman. Osmar é lá do nosso lado, né? É o coordenador do Polo 1, onde temos 4 instituições, inclusive uma que é Caminho do Bem, que ele coordena também, e o Grupo Sheila, que não pôde estar presente, e Uma Luz no Caminho. Então vamos orar, vamos pedir a Deus nesse momento, por toda a cidade, né, para que Bahia possa brilhar mais, né, do que está brilhando. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muito prazer que estamos aqui nesta noite, nesta casa de bênçãos, nessa casa que faz Bahia caminhar nos seus trilhos. Dentro de tantas diversidades, de divergências, subjetivo de cada pessoa, mas cremos que o desejo de todos é o bem. Vamos orar. Fechemos os nossos olhos e vamos pedir ao nosso Mestre Jesus a espiritualidade amiga, aos bons espíritos de luz, que olhem com olhar divino e misericordioso por esta casa, por essa cidade, por esse país, Senhor, por nosso planeta. Que esses homens, essas mulheres que representam o povo brasileiro, possa ter a consciência liberta e tranquila de fazer sempre o bem, sem olhar a quem. Na prática da caridade e da fraternidade. Que as nossas casas espíritas, que são centros e polos de luz, possam irradiar a cada momento esperança e afago aos corações sofridos. Que cada irmão que se denomina espírita possa abraçar a causa, ir à luta e ao trabalho da caridade. Que possamos nos irmanar um com os outros, numa só família, como disse o Mestre Jesus, que assim seremos. Graças a Deus. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, da nossa mentora espiritual Sheila, possamos dar a nossa reunião por iniciada. E queríamos agradecer o nosso irmão Jefferson, né, Luiz Dantas da Silva, o nosso irmão José Figueiredo Martins Neto e Rony Peterson de Andrade Alencar. Ao falar o nome de Rony, vem o passado, né, Rony? Onde a gente conviveu muito tempo no bairro de São Bento e que tem muito apreço à sua pessoa, né? Bem, antes de passar a palavra ao nosso irmão Janduí, gostaríamos de relatar um pequeno trecho da nossa vida aqui em Bahia, começando com a casinha simples e humilde que tem aqui na frente, né? Foi a primeira casa que nós moramos, a gente com 10 anos de idade, e papai veio na incumbência de construir o Senai, viu, Dedeta? Construiu o Senai aqui de Bahia,
E depois de construído, né, passou na direção um período e passou para Gilberto Farias, na época, muito conhecido também na nossa cidade, né? E houve a doação do terreno, de onde hoje é a instituição, pelos meus pais, né? Corina Alves e Orlando Florentino Gomes. Com isso, começou aí o pontapé inicial. E tudo tem que acontecer como realmente deve, né? Perante Deus, nós somos muito apressados, nós somos muito imediatistas e não temos a paciência de esperar determinadas coisas, né? Então tivemos o levante, a direta, porque normalmente as casas espíritas surgem de um evangelho no lar, surge de reuniões espíritas, até de manifestações, né, nossa irmã Regina? Algumas casas acontece dessa forma. Hoje em dia, não se admite reunião de evangelho com questões mediúnicas dentro de casa. Isso é para o centro espírita. Mas nessa época a gente podia, né? E nós fizemos 3 levantes para formar a diretoria e não foi possível. Aí apareceu um cidadão por nome de Geraldo Simas, né, Valdir? Nosso grande irmão, Geraldo Simas, do Denox na época, né? Aí disse: Orlando, vamos fazer a pedra fundamental. Aí da pedra fundamental foi abriu-se um mundo, né? Com 60 dias nós estávamos fazendo a primeira reunião em cima de tábua de construção e de tijolo, para você ter uma ideia. Primeira reunião. E isso, quem conhece o nosso trabalho, a gente isolava a frente da instituição e fazia uma feira beneficente. Vendia o que fosse possível, bolo, as senhoras faziam bolo, roupas usadas. Hoje em dia ainda tem até o bazar. Então foi daí que surgiu subsídios, né, para que a gente pudesse fazer. É uma coisa incrível que aconteceu assim, que a gente até hoje não sabe o porquê, e ao mesmo tempo tem explicação. O pedreiro, o servente e eu, né, em uma semana sentaram 18 mil tijolos. Quer dizer, formou o caixão e em ponto de botar a madeira, né? Veio outra pessoa, doou o reboco. Numa semana o reboco estava pronto. Então, uma maravilha, graças a Deus. As dificuldades iniciais houveram, como todas as dificuldades, realmente é difícil, né? Mas a gente conseguiu vencer, graças a Deus. Então, o nosso irmão, Janduí Carneiro, aceitou com muito carinho o nosso pedido, né, de falar sobre os princípios básicos do Espiritismo. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas, para ter uma informação sucinta e objetiva, para que todos saiam daqui sabendo o que é a simplicidade do Espiritismo, ele vai simplesmente falar dos princípios básicos, né? O nosso irmão é natural de Pombal. Não? Pombal? A família é de Pombal. Mas você nasceu aqui em João Pessoa. Bacharel em Direito, ex-deputado estadual, mas nas próximas chegará lá, né? Se Deus quiser. Quer não, né? E quando eu fiz o convite para ele vir fazer a palestra, eu não tinha me encontrado com ele, e ele perdeu a nossa querida, perdeu não, né? Foi para o outro lado, a nossa querida Giseuda Carneiro Arnaud, que há muitos anos, né, a princípio, frequentava a nossa casa, né? E que é muito conhecida no meio espírita de João Pessoa. Aí eu dei as condolências a ele. Sabe o que foi que ele me disse? Ele não chama ela de mãe, não, né? Giseuda, nossa irmã Giseuda, está em melhor situação do que a gente aqui. Foi o que ele disse. Está com a palavra o nosso irmão Janduí Carneiro. Boa noite a todos.
Excelentíssimo senhor vereador em exercício, que representa o presidente desta casa, o vereador Jefferson Kita, vereador Netinho. Quero também dirigir-me neste momento aos demais vereadores presentes, o vereador Rony Alencar, vereadora Dedeta, o vereador Noquinha, vereador Guedes, a vereadora França, o vereador Lico, o ex-vereador GG, que também se encontra aqui presente, Coronel Gonçalves, Coronel Borba, e quero me dirigir especialmente ao dirigente da Casa Espírita aqui de Bahia, nosso estimado, querido amigo Orlando, que é o presidente da União Espírita Uma Luz no Caminho. É uma satisfação imensa, Orlando, a minha gratidão pela sua atenção de ter dado-me esta oportunidade de estar aqui na cidade de Bahia e nesta noite, juntos estudarmos. Eu creio que tem muitos irmãos aqui presentes que ainda não conhecem a doutrina espírita. Então, é uma oportunidade que se tem de todos nós aqui buscarmos aprender um pouco acerca da doutrina espírita e os seus postulados. O mês de abril é um mês de comemoração para todos os espíritas. E aproveito o ensejo para agradecer aos vereadores desta casa, que foi instituída de âmbito municipal uma lei municipal do Dia do Espírita. E aí nós temos, Orlando, que agradecer a esta casa, a Casa de Leis, por ter, consequentemente, um dos vereadores aqui deu a proposta GG, pronto. Um ex-vereador GG, que inclusive está presente, ele teve essa iniciativa brilhante de homenagear aos espíritas. O mês de abril, como eu disse, é um mês em que se comemora o lançamento do livro dos espíritas, dos espíritos, em que os espíritas buscam seguir os ensinamentos que a própria doutrina orienta, de se instruir, de se esclarecer. E este livro é justamente o primeiro do Pentateuco kardeciano, que há 162 anos foi lançado em Paris, a primeira edição do livro dos Espíritos. O tema da exposição da noite de hoje é justamente acerca da doutrina espírita e os seus postulados. O livro dos Espíritos, ele contém todos os princípios da doutrina espírita. Trata da imortalidade da alma, trata também das leis morais, da existência atual e a vida presente e, consequentemente, também a vida futura. Mas, antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, nós temos que fazer algumas considerações acerca de quem instituiu, quem organizou esta doutrina. Ou seja, a doutrina espírita, a primeira revelação da lei divina, ela está personificada em Moisés. A segunda revelação da lei divina está personificada no Cristo. E a terceira revelação da lei divina é justamente o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que não está personificado em nenhum indivíduo. É produto do ensinamento dado pelos espíritos superiores, que teve o Hippolyte Léon Denisard Rivail, cujo pseudônimo Allan Kardec, que ele adotou
esse pseudônimo para que as pessoas na época refletissem acerca da doutrina, não por ele estar à frente de todos aqueles ensinamentos que a espiritualidade passavam através dos diversos médiuns que foram instituídos para receberem aquelas comunicações da espiritualidade. E o Allan Kardec, ele codificou, ele organizou, ele colocou aqueles ensinamentos todos na sua devida ordem para que deixasse para a humanidade. Então, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Ele era um homem de muito conhecimento, de notória sabedoria e, consequentemente, ele era, além de ser formado em medicina, estudou em Yverdon, na Suíça, inclusive estudando no Instituto Pestalozzi, que ficava em Yverdon, na Suíça, e ele era um homem de bem, como eu disse, de notório saber. Antes mesmo de adentrar na doutrina espírita, ele já era um irmão que tinha uma moralidade indiscutível, de caráter digno, uma conduta reta. E foi justamente esse cidadão, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, que trouxe esses ensinamentos, deixando para a humanidade o que os espíritos superiores, as entidades venerandas, os espíritos de Skoll, trouxeram através desses ensinamentos. Então, o primeiro livro, que foi lançado em 1857, 18 de abril de 1857, foi justamente o Livro dos Espíritos. Após 1857, vieram outros livros. O Livro dos Médiuns, que versa sobre os fenômenos mediúnicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho é um só, mas o Evangelho segundo o Espiritismo também tem os comentários ditados pelos espíritos superiores. O céu e o inferno e a Gênese, o aspecto científico da doutrina espírita. Kardec, ele retornou ao mundo espiritual em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma, que aí ele caiu fulminado. Excelentíssimo. Querido Ismael, hoje me reporto a vós, anjo tutelar do nosso Brasil. Recebestes do divino Rabi a incumbência de alçar ao alto a imagem da cruz, a essência do Evangelho, a imolação de nosso Mestre, traduzida em constelação no céu da pátria do Cruzeiro. A pandemia nos visita, conclamando as nações e a humanidade a uma reflexão, a uma pausa para a retomada de curso. Neste momento decisivo, sabemos que é necessário ouvir, enxergar o que está por trás dos acontecimentos. Olha por nós, Ismael. Rogo a tua intercessão junto a todos os espíritos de primeira ordem, tutores dos demais países do nosso planeta. Que a humanidade seja envolta em um manto de paz e esperança, de resignação e fé. Somos filhos de Deus e um Pai não abandona seu rebento. Olha por nós, Ismael. Cuida deste Brasil, pátria do Evangelho. É chegado o momento de darmos o testemunho da confiança que alimentará a nós mesmos e as almas sedentas de irmãos de vários outros países. Somos coração e este faz verter ao corpo maior que é o mundo a seiva em sangue dos propósitos maiores do amor. Confiamos em ti, Ismael.
que o verde das matas, o azul do oceano, rios e lagos, o solo bom em que tudo floresce e frutifica, seja esteio para alçarmos pensamentos ao alto, e que nós sejamos celeiro para o mundo em atos de renúncia e resignação. Confiamos em ti, Ismael. Fostes designado para ser o zelador dos patrimônios imortais, dos valores que constituem a terra do Cruzeiro. Que possamos colocar também sobre nossos braços, mobilizar os refúgios mais íntimos do nosso espírito, a encerrar fileira contigo na sublime ação de acolhimento e consolo a todos que sofrem. Seja conosco, Ismael. Inspira-nos ações no bem, pois somos filhos diletos, embora sementes ainda imperfeitas, do bondoso jardineiro Jesus. Em nossa marcha através dos tempos, enquanto nação, temos como brasileiros o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e, com nossas ações e movimentos, chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Seja conosco, Ismael, fazendo vigorar na terra do Cruzeiro a doutrina de amor do Mestre Nazareno. Restos meus, morrer como vivi, curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu, acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus, a reencarnação, posso voltar, prova, expiação. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão, meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Vídeos da Welk. Uma luz no seu caminho. Ilumine-se sempre.